Salve, salve família! Bem-vindo ao nosso estudo de GDC dessa semana. Como de costume, a gente vai primeiro para o nosso ambiente devocional. O devocional dessa segunda-feira, dia 23. O tema é vingança. Olha que interessante o texto de Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Uma das áreas mais difíceis de confiar no Senhor é a área da justiça. Entregar a justiça nas mãos de Deus e ter a convicção de que de fato o Senhor se importa com a gente e com nossa causa, porque muitas vezes a orfandade se manifesta e a gente acha que o nosso problema é pequeno demais para Deus se importar. E aí você fica achando que está por conta própria. Não é uma verdade. O Senhor está vendo cada injustiça feita contra você e eu queria que você entregasse mesmo essa área a Ele. Você não precisa se vingar de ninguém. O Senhor vai ser mesmo um agente de justiça na sua vida. Olha o que diz lá no finalzinho do devocional. Se recusarmos a confiar na justiça de Deus, nos tornamos escravos da amargura e da raiva. Nós precisamos guardar os nossos corações e confiar em Deus, que irá exercer seu julgamento contra os que se opuseram a Ele. Então, é importante essa ressalva final de que o Senhor vai fazer a justiça dele e não a nossa. E que a gente, se não tomar cuidado, fica refém mesmo, aqui a expressão escravo, né, da amargura e da raiva. Porque nós vivemos num mundo caído, então certamente você vai ser alvo de injustiças. O que você precisa fazer é entregá-la nas mãos de Deus e seguir sua vida tranquilamente. Combinado? Deus abençoe muito essa postura. Vamos agora para o nosso estudo de GDC propriamente dito. Nosso tema é um coração de carne. E eu queria começar essa conversa com o texto de Ezequiel 36, 26, que diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É impressionante como o cuidado de Deus conosco nunca é superficial. O Senhor não está só preocupado com o que você faz ou deixa de fazer, mas especialmente com a sua motivação. Muitas vezes a religiosidade, a maneira como a gente vai vivendo a fé cristã, vai enganando a gente de que é mais importante a gente fazer o que está certo do que sentir como Deus sente. Porque você pode fazer o certo pensando muito errado. É só pensar nas vezes em que te enganaram, te iludiram, agiram mal contigo. O Senhor certamente decidiu te abençoar. E você tem condição de ter um coração como o dele. Aqui, no texto do profeta Ezequiel, esse coração de carne, ele representa um coração sensível como o coração de Deus, capaz de se importar com as realidades e transformá-las, que é a nossa missão. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em você, essa é a chave. Ele tem esse coração disponível sempre e a gente precisa conservar. Sabe, eu estou aqui do lado dessa plantinha aqui, né? A gente sabe que precisa cultivar. Se não aguar, se não molhar, se não trabalhar, não vai acontecer. Então, o Senhor tem para nós um coração que precisa ser cuidado adequadamente. E eu queria que você cuidasse desse coração que o Espírito Santo te deu. E vamos usar 3 dicas importantes aí para isso, para conservar, né? Receber de Deus, mas também conservar um coração de carne. Em primeiro lugar, creia e guarde suas respostas em amor. Daniel 9, 23 diz assim: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Daniel 9, 23. É muito forte pensar que Deus tem resposta para as nossas orações, mas especialmente aqui no caso de Daniel, ele ouve de um anjo. Imagina, um anjo aparece para você e diz assim: você é muito amado. Só que Daniel teve que esperar, teve que jejuar e a resposta não chegava. Mas Daniel guardou essa resposta, né, em amor. Então, creia mesmo e entenda que o Senhor vai te responder. Você não vai precisar desenvolver um coração endurecido, enrijecido pela rejeição. Não vai poder
imaginar que está por conta própria. Porque Deus te ama incondicionalmente. No primeiro dia que ele orou, a resposta já veio. É que o mundo espiritual apresentou uma série de batalhas que dificultaram o discernimento dessa resposta. Então, que você seja capaz de ter um coração que guarda e que aguarda a resposta do céu com essa convicção de que é amado. Sabe quando o apóstolo João fala de sermos aperfeiçoados em amor? Não está aqui no texto, mas eu queria incluir essa história, porque todo mundo já ouviu isso. E a ideia é ser amado por Deus e reconhecer-se como alguém amado por Deus. Quando você entende que o cara mais poderoso do universo, o ser mais extraordinário da Terra, ou melhor, do universo, que é Deus, decidiu ser seu pai, a sensação de que está faltando alguma coisa começa a diminuir. E quando você entende que ele te ama, você não precisa ficar gerando respostas próprias. A perguntinha para sua reflexão é: você se percebe amado por Deus? Então, quais atitudes precisam ser repensadas ou abandonadas para que você exerça e viva esse amor, ou que você experimente esse amor de Deus na sua vida? Então, o que você precisa fazer para começar a perceber que Deus te ama? É a pergunta desafiadora desse tempo, para que esse coração de carne que o Espírito Santo tem em você, ele possa funcionar adequadamente. Segunda dica importante para receber e conservar, especialmente conservar em um coração de carne: remova as impurezas. Isaías 6:8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando, ou conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Essa resposta, ela é linda, maravilhosa, poderosa, a gente já pregou tanto sobre ela. Mas esse texto está aqui principalmente para que você entenda a história do profeta Isaías. Antes dele dizer isso aqui, o texto mostra para a gente que o anjo pega uma tenaz e uma brasa com a tenaz e toca os lábios do profeta para que aqueles lábios que antes eram impuros fossem feitos puros. E aí, depois desse processo, Isaías pôde dizer: eis-me aqui. Então, eu queria te lembrar que o seu coração, ele vai te impulsionar a dizer: eis-me aqui. Você quer responder sim para o Senhor, mas essa resposta só vai ser adequada se o seu coração estiver limpo das impurezas. E aqui as crianças aprendem, quando o mal faz uma manchinha. Eu sei muito bem, já ouviu essa? Se não, pode procurar. E teologicamente ela é muito adequada, essa canção, porque nos lembra que o Senhor quer nos limpar, quer nos lavar de toda impureza, porque o padrão de Deus, para quem responde sim, é um padrão de pureza e não vai baixar. A gente precisa buscar um coração puro, é por isso que Jesus manda a gente ser como as crianças, por causa da pureza do seu coração. Eu ia cantar outra música aqui, mas eu vou te privar desse desespero, tá bom? Fica tranquilo. Mas lembra aquele irmão, que canta: me molha, me lava, me limpa, desesperadamente. Você conhece essa também, Thales? Qual é a ideia? Que você entenda que o pecado não faz parte da sua natureza. Pecar não é legal e não só não agrada a Deus, mas te atrapalha muito. Então, quero avançar com você nessa perspectiva. Todas as vezes que seu coração estiver um pouquinho comprometido, sujinho, chama Jesus para limpar, para lavar, que você vai ser abençoado. Aliás, as perguntas para reflexão são: existe alguma impureza agora que precisa ser removida do seu coração? Buchinha, sabão, Jesus e limpa. E a pergunta segunda para reflexão, e isso também diz muito sobre o seu coração: como você tem respondido aos convites que Deus faz? Porque o profeta Isaías, embora não se sentisse muito qualificado, tinha um coração sensível ao apelo de Deus. É o Senhor que pergunta: quem enviaremos? Quem irá por nós? Então, como é que está seu coração quando os desafios aparecem, quando as escalas chegam, quando a escala de dar o estudo no grupo chega? Como é que você responde? Quando aparece uma necessidade ministerial da nossa igreja? Então, por favor, verifique a sua motivação, o seu coração, e lembre que é um convite de Deus. E a terceira coisa: seja um instrumento nas mãos do Mestre.
seja um instrumento nas mãos do Mestre. Lá no capítulo 10, verso 15, o profeta Isaías diz assim: será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra quem a usa? Seria como se a vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Eu gosto demais desse texto porque nos lembra que nós somos muito úteis, mas nós não somos quem define o que vai acontecer. As ferramentas e se enxergar como um instrumento nas mãos de Deus faz com que a gente entenda que o Senhor tem um uso adequado para nós, tem uma importância, uma relevância para nós. Eu gostei da expressão instrumento, né? Porque se você pega um instrumento desafinado, você pode tocar o que for, vai ficar ruim. Pega um músico extraordinário, dá a ele um instrumento desafinado e impede de afiná-lo, né? Às vezes a gente está mais acostumado com as afinações no violão, nos instrumentos mais tranquilos, mas imagina um piano de cauda, né, para ser afinado. Não é tão simples como parece. Você pode ter um pianista extraordinário e não conseguir muita coisa. Então, Deus, que é esse artista extraordinário, Ele quer afinar a gente e a gente não pode se vangloriar, né? Ninguém aplaude o piano depois de um concerto ou a guitarra depois de um solo de rock. A gente reconhece que o trabalho é do artista. Então é importante que você entenda. O seu coração de carne te leve a perceber que é o Senhor agindo em você. Foi Ele que te deu esse coração. Perdão pelo ruído que deve ter ficado, mas a gente está junto aqui em família, tá bom? É um perigo muito grande na caminhada cristã você começar a achar que é mais importante do que Deus, para a sua própria vida e para a vida dos outros. Então, seja mesmo um instrumento nas mãos do Mestre. Você tem confiado nos propósitos de Deus para a sua vida, mesmo diante dos dias de luta e dificuldade? Porque às vezes a gente acha que é um instrumento desafinado ou que é uma ferramenta cega que ninguém vai usar mais. O Senhor quer te chamar, te restaurar, te levar aí pensando no instrumento, no luthier, né? Quer ser seu luthier, quer ser o olheiro na sua vida para refazer, para que você possa emitir um som abençoador e claro, comunicando o que deve ser comunicado. E a gente encerra essa conversa lendo de novo Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É isso que o Senhor prometeu e vai continuar cumprindo na nossa vida. Todas as vezes que você tiver com o coração muito endurecido, peça ao Senhor um coração de carne e Ele vai te ajudar e te entregar um coração novo. Pode ter certeza. Para a gente aplicar um pouquinho, participe do 30 Semanas. A gente já está indo para o final do ciclo, mas o 30 Semanas não existe para você se formar, existe para que o Senhor e o Espírito Santo seja formado em você. Então, mesmo agora, se você não pôde participar até essa semana, vá de agora em diante, participe do ambiente do ciclo. É muito mais poderoso ser curado e transformado do que simplesmente concluir o ciclo, ter aquele bottom, aquele memorial. Se você consegue, é uma bênção. Mas se você consegue apenas menos do que as 30, na semana que você puder, participe, vá até lá. E a gente indica também a nossa série de mensagens chamada Geração Dopamina. Se você está presencialmente conosco, venha aos domingos aqui ou em alguma das nossas igrejas da cidade. Se você está online, assista também no nosso canal as mensagens da série. As 2 mensagens anteriores já estão disponíveis. A terceira vai estar saindo aí quase junto com esse vídeo. Então, quero dizer para você assistir o nosso canal no YouTube, essas mensagens. E a última coisa é a Conferência 30 Semanas, dias 1 e 2 de novembro. Não é para implantar o 30 Semanas, mas de fato para que a gente tenha nossas emoções curadas, saudáveis. Eu quero abençoar a sua vida e que de fato você consiga viver tudo que Deus tem, sonha e planeja. Um forte abraço, Deus te abençoe.